Olá, querida aluna, querido aluno do nono ano, bem-vindo à aula 6 da disciplina de História. Bom, pessoal, vocês sabem que nós estamos utilizando como projeto interdisciplinar o tema Aprendendo com a Tecnologia. Então, durante esses próximos dias, nós estaremos sempre relacionando o conteúdo com essa temática, tá? Na aula de hoje, nós vamos começar a Revolução Russa. Esse conteúdo, Revolução Russa, é o seu capítulo 2 a partir da página 51. O capítulo 2 do livro 1, a partir da página 51. Nós não vamos finalizar o conteúdo hoje, tá? Hoje a gente vai contextualizar e encerraremos o conteúdo somente na próxima aula. Bom, gente, o que é uma revolução? Vamos relembrar. Revolução é quando você tem uma ruptura, uma mudança brusca na sociedade, uma mudança política, uma mudança econômica, social, de forma abrupta na sociedade. Nem sempre as revoluções elas são feitas por meio da violência, da guerra, da luta armada. Né? Geralmente, sim. No caso da Revolução Russa, sim, foi uma luta armada, tá? Para que ela ocorresse, para que a revolução ocorresse, para que essa mudança na sociedade russa ocorresse, houve luta armada. E que mudança foi essa que ocorreu na Rússia? A gente viu que a Rússia era um império, né? Antes da da Primeira Guerra Mundial, melhor dizendo, era um império russo. E aí, após a Revolução, ela vai se transformar na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética. Então, na Rússia vai ocorrer a queda da monarquia e a instalação de um governo socialista, um governo comunista pela primeira vez instalado em um país, pela primeira vez no mundo. Mas antes da gente ver como isso ocorreu, vamos entender por que ocorreu, né? Qual é o contexto da Rússia, por que a Rússia vai passar por essa revolução, qual é o contexto, como era a Rússia nesse período, tá? Bom, a Rússia tem um território enorme, né? E era maior ainda, porque era um império, incorporava aí outros territórios que hoje já não pertencem mais à Rússia, né? E que antes pertenciam ao território russo. Então, se hoje a Rússia é enorme, quando era um império era maior ainda, com aproximadamente 174 milhões de habitantes, né? A Rússia tinha aí, no século XX, quase a quantidade de pessoas que a gente tem hoje, aproximadamente a quantidade de pessoas que a gente tem hoje no Brasil, né? No século XXI. Então, a Rússia ela era governada por um poder absoluto, um czar. Né? O imperador da Rússia era chamado de czar. É uma referência aí aos imperadores romanos. Então, os czares, né? O czarismo na Rússia era sempre um governo despótico, um governo autoritário. O czar tinha poderes absolutos. Isso no século XX, quando na Europa as repúblicas, as democracias já estavam se consolidadas. Nos Estados Unidos, a independência ocorreu e a república foi instalada no século XVIII. Então, a gente tem aí, está aí na Rússia, no século XX, vivendo ainda um regime semelhante ao regime feudal, a como a Europa vivia na Idade Média. Pessoas que eram servas dependiam da terra de um senhor com impostos altíssimos que eram pagos, dependente dessa terra, e um rei com poderes absolutos, que mandava e desmandava, que não obedecia à Constituição, que a vontade do rei era lei, né? Era o que o rei queria e acabou, os direitos individuais não eram respeitados, então um governo com poderes absolutos, um governo despótico, um governo autoritário e conservador. Tão conservador tanto na parte política quanto na parte social, porque na Rússia se prevalecia a igreja ortodoxa, a igreja católica ortodoxa. E o que é isso? É uma igreja mais, uma ala da igreja mais conservadora, que segue os princípios cristãos mais ao pé da letra, rigorosamente. Então, era uma sociedade extremamente conservadora, opressora e autoritária. Tá? Então, você tem aí a imensa maioria da população vivendo no campo, mais de 80% da população vivia na área rural e na extrema pobreza, certo? Esse é o cenário da Rússia
antes da Revolução. Então, você tem aqui, ó, gigantesco império, czarismo, né, que é o poder dos reis, o poder dos czares, o poder absoluto. Aqui é o czar Nicolau II com a sua família, né, era o czar que governava a Rússia durante a Revolução, né, até a Revolução ocorrer, era esse czar aqui que estava no poder, Nicolau II, e a família dele está aí. Nobreza e igreja ortodoxa detentores da maioria das terras, então a gente tinha isso na Europa, era na Idade Média, né? A França passou pela Revolução Francesa lá no século XVIII, então a Inglaterra passou por isso lá no século XVIII, no século XVII os países europeus já não estavam mais aceitando autoritarismo de rei, e você tem a Rússia aí no século XX ainda passando por isso. Exploração da massa camponesa e resquícios da feudalidade, que eu acabei de dizer, né? Você tem a maioria da população que depende das terras de um senhor que explora esse servo. Base da economia atrasada, a agricultura, você tem aí na Europa, os países todos já com sua indústria estabelecida, né? Inclusive, a gente tem na Primeira Guerra aí uma disputa de territórios, né? O imperialismo, que é para conquistar mais mercado consumidor, mais matéria-prima para as indústrias europeias, mas a Rússia está iniciando sua industrialização ainda no século XX. Então, no século XX, você tem um princípio de industrialização, mas a maior parte da economia russa se mantinha através da agricultura. Né? Industrialização ó, de algumas cidades e exploração do proletariado. Quem é o proletariado? São os operários, os trabalhadores das indústrias, das fábricas. Essas fábricas estavam concentradas principalmente nas grandes cidades, principalmente na capital, São Petersburgo. Tá? Primeiro ela era chamada de Petrogrado e depois mudou o nome para São Petersburgo, é a capital do Império Russo. E aí, nesse cenário de descontentamento, de uma população pobre que está descontente, que está vivendo na miséria, na pobreza, na exploração, e um operariado que cresce, né, uma massa de trabalhadores das indústrias que está aí começando a se firmar, a surgir nessas indústrias que estão surgindo aí inicialmente na Rússia, eles vão criar um partido chamado Criação do Partido Operário Social Democrata Russo, ou POSR. Tá? Isso é em 1898. Esse partido ele não é aceito, tá? O czar não reconhece esse partido, não existe partido. É um partido, mas eles não concorriam à eleição porque não existia eleição, porque o czar tem poderes absolutos. Quando ele morre, assume o filho ou o parente mais próximo, né? Então, é uma monarquia. Então, é um partido que existe somente para debater ideias, para discutir opções, organizar manifestações, mas não é um partido que participa da política porque não existe eleição nesse momento, tá? Esse partido ele vai ser dividido em duas alas, os mencheviques e os bolcheviques. É importante que você anote isso, gente. Assistam a videoaula com o seu caderno, anotando os principais pontos, os principais tópicos, tópico por tópico do slide que a gente vai comentando, você vá anotando, é a melhor maneira de se estudar. Não adianta você pegar a videoaula, deitar na cama e ficar ouvindo, porque você não vai entender. Para que você entenda, você tem que ouvir e ir anotando, fazendo o mapa mental, anotando as causas, anotando os tópicos com as suas observações, com as suas palavras, para que você possa compreender bem o conteúdo, tá? Então, anote aí no seu caderno. O Partido Operário Social Democrata, ele vai ser dividido em duas alas, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques significa minoria na língua russa, e bolchevique significa maioria. Por que eles se dividiram em duas alas? Por que esse partido se dividiu em duas alas? Os mencheviques eram uma ala mais ligada ao conservadorismo. Esse partido é um partido que tem influência do socialismo, tá? E aí, o que é que acontece? Os mencheviques acreditavam que, para alcançar o socialismo, primeiro tinha que dar o poder à burguesia, aos donos das indústrias, instalar o capitalismo, para depois instalar o socialismo. Então, eles eram mais moderados. Já os bolcheviques acreditavam que a revolução tinha que ser tomada pelos operários, que os operários, os proletariados,
tinham que tomar o poder e instalar logo o socialismo na Rússia, sem essa conversa de primeiro passar o poder para a burguesia, para depois o poder chegar ao povo. Os bolcheviques, então, eram considerados mais radicais, porque eles queriam instalar o socialismo de imediato, queria que de imediato o poder da Rússia passasse para as mãos dos operários, dos proletariados, dos trabalhadores. Tá? Então, essa é a principal diferença. Então, existe dentro desse partido um racha, uma divisão entre duas alas. Não havia um consenso dentro desse partido, lembrando que esse partido ele foi criado para discutir ideias, mas ele não tinha participação política, porque até esse momento a Rússia ainda é uma monarquia, certo? Aí houve o que a gente chama de ensaio geral, a revolta de 1905. Por que o ensaio geral? Porque ainda não é a revolução em si. A monarquia ainda não vai cair. A gente chama de ensaio porque foi uma grande onda de revoltas, uma grande onda de protestos, mas ainda não é o momento da monarquia cair. Tá? E a revolução em si mesmo ocorre em 1917, que é quando o czar perde o poder. Tá? Então, aqui é só o ensaio. Então, o que é que houve? O que é que motivou essa onda de revoltas em 1905? Tá? Havia aí um descontentamento, uma indignação generalizada. O povo estava insatisfeito, passando fome, muita pobreza, muita miséria, muito desemprego, falta de direitos, falta de liberdade de expressão, perseguições. Os membros do Partido Social Democrata, são perseguidos, são exilados, são mandados para fora do país. Então, não havia liberdade e não havia igualdade dentro da Rússia. A Rússia, para piorar, se envolveu numa guerra com o Japão, que é a guerra russo-japonesa. A Rússia perdeu a guerra. Essa guerra russo-japonesa era a Rússia e o Japão disputando uns territórios na China. Né? Lembrar aí que a gente está num período de imperialismo, né? Que é quando grandes potências estão tentando dominar territórios na Ásia e na África. Então, o Japão queria territórios na China, a Rússia também, entraram em guerra, a Rússia perdeu, então o que já estava ruim ficou pior, porque guerra é custo. Até mesmo o exército já não estava satisfeito mais com o czar, porque o exército russo, apesar de ser extremamente poderoso, numeroso, não tinha condições de luta como outras potências. Há aí a discussão de que o exército russo, a primeira fileira tinha botas e tinha armas. A segunda fileira só tinha armas, não tinha botas. E a terceira fileira nem armas, nem botas. Então, a Rússia vivia em guerra, mas esses soldados viviam numa condição muito, muito desgastante. E aí vai ocorrer uma série de protestos e repressões. Num desses protestos, um dia de domingo, juntou uma galera dos camponeses que estavam insatisfeitos, foi para a cidade de São Petersburgo, uma galera do proletariado, os operários, dos trabalhadores das fábricas insatisfeitos com a falta de direitos, com a falta de moradia digna, de alimentação, se juntaram na frente do palácio para tentar entregar ao imperador, ao czar, uma carta de exigências, uma carta explicando nessa carta o que é que eles queriam, as condições que eles estavam reivindicando. Olha, czar, nós queremos melhoria nisso, melhoria naquilo. A intenção do protesto era entregar uma carta ao czar, era um protesto totalmente pacífico, para que o czar pudesse avaliar as reivindicações do povo. O czar ordenou que o exército abrisse fogo contra o povo e mais de 1.000 pessoas foram mortas pelo exército em praça pública. Esse acontecimento é chamado de Domingo Sangrento. Ao invés de acalmar as rebeliões aumentaram ainda mais, os protestos se intensificaram ainda mais, a revolta do povo aumentou ainda mais depois do Domingo Sangrento, porque foi uma reação totalmente violenta do czar Nicolau II. Então, estoura nesse momento revoltas por todo o país, até mesmo dentro da marinha russa vai começar a ocorrer motins e revoltas, como o levante do encouraçado Potemkin, que era um navio russo de guerra, e os marinheiros vão se revoltar e tomar o navio em apoio às manifestações do povo lá de São Petersburgo. Nesse período vai surgir
um grupo, um conselho do povo, um conselho popular formado principalmente por operários, chamado de sovietes. Os sovietes eram um grupo de pessoas que também se reuniam para debater o socialismo, o comunismo, para debater exigências populares, sociais, o que é que o povo precisava e merecia, o que é que eles não queriam mais se submeter. Então, os sovietes eram um grupo, como se fosse um partido, tá? De pessoas, de populares, que tinham pessoas aí, tanto como os camponeses, como os operários. Era um conselho popular. O líder dos sovietes era um cara chamado Trotsky. Anote aí, por favor. Líder do soviético, que a gente vai falar dele lá mais na frente, ele vai ser uma figura importante lá mais na frente. O líder dos sovietes era um cara chamado Trotsky. Trotsky, meninas, era o crush de Frida Kahlo, tá? Era o boy de Frida Kahlo. E da Duma. Duma é o quê? Uma assembleia política. O czar Nicolau II, tentando acalmar os nervos, né? Tentando acalmar os ânimos da população, diz assim: olha, tá bom, eu não vou mais governar com poderes absolutos, eu vou ouvir vocês, eu vou montar uma assembleia, e nessa assembleia vai poder participar nobres e burgueses, que é para governar junto comigo, que é para governar conjunto comigo, para não ter mais todo o poder só para mim, só nas minhas mãos. Só que essa Duma era uma enganação, porque o czar montava e desmontava a Duma quando ele queria e bem entendia. Quando a Duma não concordava com as posições dele, com as ordens dele, ele mandava acabar com a Duma. Então, essa Duma, essa assembleia, né? A Duma é uma assembleia que o czar criou. Ele criou para tentar acalmar, né? Tapear o povo para dizer, olha, eu não estou mais governando autoritariamente. Tem uma assembleia aqui também para eu ouvir a opinião dos outros também. Mas a Duma, na verdade, não funcionava como deveria, porque só ia para a Duma as pessoas que eram a favor da opinião dele, e quem era contra, quando era contra, ou era preso, ou ele ia lá e acabava com a Duma, tá? Aí a revolução ocorre, a revolução vai ser dividida em duas partes, fevereiro de 1917 e outubro de 1917. A primeira fase é a revolução comandada pelos mencheviques, eu expliquei lá na frente, e a segunda fase pelos bolcheviques. Mas isso vai ser um assunto para a próxima aula. Próxima aula a gente continua. Um beijo, tchau, tchau. Responde lá a atividade e até a próxima aula.